Bom dia a todos, vamos orar. Senhor Jesus, nosso divino mestre, amigo, irmão de todos nós, estamos mais uma vez, Senhor, aqui reunidos em vosso nome, para mais uma oportunidade de trabalho, de estudo, de tanto aprendizado a respeito dos ensinos no seu Evangelho, que nós possamos estar sempre atentos às palavras de sabedoria, de amor, que nos trouxe há tanto tempo e que até hoje temos dificuldade de realmente compreender e principalmente de colocar em prática. Que nós possamos estar sempre atentos à necessidade de fazermos nossa reforma íntima, a mudança de nossos sentimentos, a mudança do nosso interior, que nós possamos, Senhor, permitir a nós mesmos essa evolução, combatendo nossos vícios, nossos preconceitos, a nossa preguiça, e que possamos nos entregar cada vez mais ao trabalho no bem, seja através do estudo, da palavra amiga, e do amparo direto através da caridade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos do mal. E que todos os que estão nos acompanhando nesse momento também possam receber essas vibrações de paz e de harmonia. Que assim seja. Hoje nosso estudo será do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 26º, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. O item 1 e 2, dom de curar. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. São anotações de Mateus. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. O Evangelho de hoje vem nos falar, a respeito do dom de curar, e é natural que muitos de nós, primeiramente, nós somos levados ao seguinte pensamento: mas nós ainda não temos o dom de realmente curar doenças com um simples toque, como Jesus fazia. Nós conseguiríamos ressuscitar um morto? Os demônios então realmente existem? O que o Espiritismo nos ensina a respeito disso é que, primeiramente, a questão de curar vai muito além de apenas curar doenças físicas. A medicina tem evoluído muito para contribuir com essas curas cada vez mais aceleradas, inclusive prevenções de doenças que já não existem mais entre nós. E o Jesus, além da questão da cura física que ele realmente fez e que nós um dia também faremos, como ele nos disse, ele trouxe uma cura muito mais valiosa do que simplesmente sanar uma doença.
Ele trouxe a cura para a alma, para os vícios que nós carregamos, para as dificuldades. E nós também somos portadores de faculdades que nos permitem ajudar aos outros a buscar também essa cura espiritual. Então que nós interpretemos essa fala muito além da cura física, mas principalmente da cura que está no nosso interior, daquilo que está em nosso interior. Quem de nós não carrega pesares, até mesmo angústias em nossa alma, sofrimentos, que nós carregamos em nosso interior, que nós possamos buscar no Evangelho de Jesus uma oportunidade de nos curar, para que nós também possamos ajudar aos outros na busca dessa cura. Quando Jesus fala sobre ressuscitar os mortos, curar os leprosos, expulsar os demônios, ele está se referindo principalmente a isso, aos nossos demônios interiores, à morte da nossa vontade de crescer, que nós possamos nos reviver por dentro, porque a morte física não pode ser revertida. Não é isso que Jesus quis dizer. E agora, trazendo esse ensino para o livro Os Mensageiros, no estudo de hoje, vamos só nos lembrar de que André Luiz, já com o Vicente, um novo amigo ali no Ministério da Comunicação, ele estava conhecendo o Centro de Mensageiros, um local de estudo, de aprendizado e de preparação para que tantos espíritos pudessem retornar à Terra e exercer as suas missões, especialmente nesse caso, em se falando de mediunidade. Então, muitos dos que estavam ali haviam sido médiuns fracassados, como nós já vimos, espíritos que haviam renascido com a missão mediúnica e que falharam por suas próprias imperfeições, por cair em tentação, de vários sentidos. E na semana passada, o Brínel contou um pouco a respeito da história do Otávio, um desses espíritos que havia fracassado em relação à mediunidade. E após aquele diálogo entre eles, que vocês acompanharam na semana passada, o André Luiz, quando vai dirigir uma palavra àquele amigo, ele percebe que um outro irmão havia chegado e diz a Otávio que ele podia contar com o devotamento de sua mãe, que estava ali buscando auxiliá-lo, e que, independente da situação, ele deveria sempre ter esperança, que ele mesmo, esse irmão, havia vivido condições muito piores, uma história muito mais complicada do que a de Otávio, e ainda mantinha a sua esperança. Então André se vira para ver quem estava falando e não reconhece aquele irmão no primeiro momento. Então a dona Isaura, uma daquelas senhoras que estava ali, apresenta aquele irmão como o Acelino. O Acelino, então, passa a fazer parte daquele momento de diálogo. E o Otávio, conversando com o Acelino, diz que ele não era um criminoso aos olhos dos homens. Ele não havia infringido as leis humanas, mas sim as leis divinas, que era muito pior. E certamente é. Mas o Acelino diz que ele, apesar dos erros, havia tido muitos méritos, mas que ele, Acelino, precisou passar 11 longos anos nas zonas inferiores, como André Luiz passou também alguns anos, e que ele havia tido um sofrimento muito grande, havia passado por esse sofrimento. Vicente, acompanhando aquele diálogo, ele tenta até amenizar um pouco aquele clima de tristeza, dizendo que cada um de nós tem a sua experiência, que isso é comum e que nós precisamos reconhecer isso para podermos seguir em frente e não cometer mais os mesmos erros. E André realmente também concorda, analisando a sua própria situação como um médico que também havia falido na sua missão na última encarnação. Então o Acelino, ele pede licença para que ele pudesse contar um pouco da sua história,
para que eles pudessem entender o que ele estava querendo dizer. Então ele conta que ele havia partido no último século de nosso lar, ele já havia habitado o nosso lar, ele já havia recebido grandes ensinos ali na colônia, inclusive uma ministra do Ministério da Comunicação auxiliou ele pessoalmente para que ele pudesse se preparar para a missão mediúnica que ele iria exercer aqui na Terra. Então ele nasce numa grande cidade do Brasil com essa missão de ser médium, e a primeira missão que ele iria exercer nessa vida seria se casar com um espírito que também estava nascendo para que eles pudessem crescer juntos, que é a Ruth. E eles se casam, ele e a Ruth se casam. E aos 20 e poucos anos manifesta-se nele a mediunidade. E aí nós paramos para fazer uma observação. Todos nós somos médiuns, mas alguns são ostensivos, tem essa faculdade mais aflorada. Mas todos nós podemos nos comunicar primeiramente com Deus, através dos bons espíritos, através da oração, por exemplo. E até mesmo com os familiares que não estão mais aqui, através da memória, da lembrança e também da oração, até mesmo através dos sonhos, que quando o nosso espírito tem uma oportunidade, quando estamos equilibrados para isso, de reencontrar muitos irmãos nossos. Então, aflora nele a mediunidade, e tudo que nós vamos dizer serve para todos nós, independente se somos médiuns ostensivos ou não. E ele especialmente desenvolveu as mediunidades da vidência, audição e psicografia. E então ele começa a trabalhar na mediunidade, conhece um centro espírita que podia auxiliá-lo, mas o Acelino se compromete com a sua missão. Ele toma decisões, atitudes, caminhos muito diferentes daquele que haviam sido traçados antes do seu nascimento, porque ele começa a cobrar pelo trabalho de mediunidade que ele exercia. E com o apoio de amigos que também não estavam preparados, ele passa a desenvolver a ideia de que o trabalho que ele exercia era um trabalho como qualquer outro, e que assim como um operário tem o direito de receber o salário por seu trabalho, ele também tinha o seu esforço e mereceria receber por isso. Então, com esse pensamento equivocado, ele parte para as cobranças de consultas e do uso da sua faculdade, que havia sido concedida por Deus de forma gratuita, como o Evangelho diz. Então, por que ele deveria cobrar por aquilo, E o trabalho não era para ele, era para os outros irmãos que necessitavam. Mais um motivo para que ele não cobrasse. Mas ele insiste nesse caminho. E os benfeitores, que sempre nos amparam, e nesse caso não foi diferente, eles em vários momentos tentam alertar o Acelino a respeito dos perigos que ele estava correndo. E ele passa a viver, a se sustentar, e a sua família, apenas disso. Ele se sente no direito de dedicar o seu tempo apenas a esse trabalho e ainda cobrando por isso. Então imaginemos o desequilíbrio que ele causou em sua vida, em seu espírito. E ele diz que chegou ao ponto absurdo de zombar do Evangelho. Ensina o contrário do que ele fazia, que é a verdade que Jesus nos trouxe. Mas, como a todos nós, um dia a morte chegou para o corpo do Acelino e o seu espírito se desprendeu daquele corpo em total desequilíbrio. E muitos daqueles irmãos que haviam se consultado com ele durante a encarnação e outros espíritos passaram a atormentar ele, exigindo consultas, exigindo informações. E ele se vê preso pelos elos mentais com aqueles irmãos, é o termo que ele usa. E demora 11 anos para que ele pudesse, de fato, sair dali e receber ajuda. Então, chorando muito,
ele interrompe a sua fala e aí o Vicente, né, para consolá-lo, diz que ele não havia cometido crimes graves. Ele havia se enganado, como todos nós. Ele havia seguido um caminho que ele acreditava ser o correto e que agora ele percebia que não era. Mas o Acelino, já muito consciente da sua responsabilidade, ele diz a seguinte frase: fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Não tenho desculpas, porque estava esclarecido. Não tenho perdão, porque não me faltou assistência divina. Ou seja, ele reconhecia todo o apoio que ele havia tido dos benfeitores, a sua preparação, o estudo. Ele era um médium esclarecido, mas mesmo assim decidiu seguir por esse caminho não correto. E ele pergunta, né, para finalizar, se era possível, né, se eles conseguiriam avaliar a extensão da culpa que ele carregava. E o capítulo se encerra assim, com essa reflexão a todos nós, independentes de sermos médiuns ostensivos ou não. Quando essa vida terminar, qual será a extensão da culpa que nós carregaremos pelos atos cometidos durante a vida? Então, que a gente possa refletir sobre isso, porque sempre é tempo de mudança. Mais uma vez agradecemos a atenção de todos, a paciência e desejamos uma ótima semana. Na semana que vem, o Brino dará continuidade, né, no próximo capítulo e no livro Os Mensageiros. Muito obrigado.